Fala aí, nação rubro-negra, vamos a mais um corte com reação aqui no canal. Gente, tudo bem com vocês? A partir de agora, vamos falar sobre um tema quente. A barca de saída no Flamengo para janeiro. Nomes importantes como Alan, Ayrton, Lucas e outros já estão sendo ventilados no mercado paralelo. Isso mesmo. Será que essas negociações podem mudar o rumo do nosso Mengão em 2025? Então, já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que rola por aqui. Gente, fica com a gente até o final para participar de todos os debates que sempre rola no final. Quero muito saber a opinião de vocês sobre esses debates que estão rolando nos bastidores do Mengão. Agora sim, vamos pro corte. Bem especial, né? Olha aqui. Tá vendo essa redinha preta e branca ali? Ih, rapaz, eu sei. De onde veio? É a redinha do gol do Plata ali, ó, em cima do Atlético. Ela é preta e branca porque ela é lá do Galo. Foi a rede da. Eu vi o cara mandando de presente pra você. A rede que foi cortada da trave lá da Arena MRV, tá aí, ó. E ele fez outro golaço ontem, hein? E aqui igual, cara, igualzinho, né? Como é que pode? E aqui o manto todo autografado do Rossi. E você coloca ali na camisa azul a redinha da rede do Atlético Mineiro. Você machuca mais ainda eles. Foi pensando? Você já pensou nisso ou não? Ou foi sem querer? Pô, é claro. A redinha tá na camisa azul. Esses caras vão morrer a hora que souberem que você tem a rede do gol. O Cruzeiro ali, o rival dele. É isso, é isso. Ó, e aí, meu amigo, temos informações que eu tô sabendo. Cara, eu tô impressionado só com uma coisa. Hoje a Jarlene, a minha designer, e um outro designer fizeram a arte de aniversário do Flamengo e não colocaram o Gabigol na arte. Eu acho que preferiram botar o Zico, o Pet, o Adriano. A outra arte colocaram um jogador do Gerson, que é o que está melhor no momento. Acho que colocou o Zico e colocou. Leandro, será? Não, colocou personagens de cada esporte, a Rebeca. Aliás, o Olivinha ganhou um busto. Colocou o Olivinha, que ganhou um busto hoje. Cara, eu não interfiro em nada na arte dos meus designers, da galera que faz collab comigo, da Jarlene. Eu não interfiro em nada. Eles escolheram não colocar o Gabigol. Cara, tu tem noção que apareceram as Gabizettes na mesma hora? Você tem ódio dele. Eu nem fiz nada, eu estava descansando. Aí eu gravei, subi um vídeo agora, redirecionei para esse aqui. As pessoas estão com problema. Cara, as pessoas... Elas estão tão o mundo tá esquisito. O mundo tá esquisito. Sabe o que tem que fazer? Ligar o F. Claro, fazer você vontade de ter a sua personalidade. Se o jogador também não gostar de você, quiser te criticar, problema dele. A nossa audiência vai continuar com a gente aqui. Problema, né? Pô, e o Mike Tyson, hein? Deu um tapa na cara do oponente. Ih, rapaz, eu não vi. Foi ontem, né? Foi ontem, eu não vi. A pesagem foi ontem. A luta é hoje. Ele deu é hoje. Que luta. Na pesagem, ele deu um tapa na cara do maluco, uma bolacha na cara do... E ali não é brincadeira, não, tá? O Tyson não entra em joguinho de brincadeira, não. Esse cara, se não me engano, ganhou o Spider Silva, né? O Anderson Silva, né? Esse cara aí. Ih, rapaz, então vai dar luta, será? Se entrar uma do Tyson, já era. Não pode deixar entrar. Não pode deixar entrar uma do Tyson. Agora, vamos lá, vamos falar de Flamengo, que é o que importa. Parabéns a todos aí. Pessoal falando que o Gabi não merece. Cara, eu não vou entrar nesse mérito. Eu acho que ele foi ídolo aí dentro de campo, ganhou títulos importantes e ganhou também, fez gols importantes, decisivos. Agora, com relação ao Wesley, eu liguei para o Marcos Marinho, que estava com o Guilherme Siqueira e com o Sávio no barco. Estavam juntos no barco com o Wesley, que está de folga, 2 dias de folga merecido, um dos 2 melhores jogadores do elenco. Jogando uma barbaridade. Melhor fase da carreira, hein? Aí eu liguei por vídeo para o Marcos, comecei a conversar com ele, falei que eu tinha ido no Donos da Bola, tinha falado que ele merecia convocação lá na Band, ao vivo e tal. Aí o Marcos virou a câmera pro Wesley. O Wesley, porra, obrigado. Gente boa demais, cara. Gente boa demais. É um garoto que está com a cabeça muito boa. Na hora certa, contratou mental coach, contratou fisioterapeuta, contratou uma equipe inteira profissional e ele melhorou drasticamente, cara. Ele não vou dizer que mudou da água pro vinho, porque ele já era um garoto bom. Teve um problema aí uma confusão na rua, que já me falaram que
Cara, isso acontece, irmão. Acontece comigo, contigo. Foi um fato isolado, né, Gabriel? Discussão na rua acontece, mas ele não tem esse caminho de bad boy, ele não tem esse caminho de noitada e tudo mais. Não é esse perfil, né? Tentaram uma vez falar, ele estava, na verdade, uma parada que acho que ele foi convidado, não tem nada a ver. Ele não é esse perfil. Eu conheço, ele não é esse perfil. Tá jogando uma barbaridade, como você falou. E ele, o mais importante, a equipe dele, que é o Sávio, ex-jogador do Flamengo, o Marcos Marinho e o Guilherme Siqueira, todos aí, né, profissionais demais, eles quiseram contratar justamente uma equipe profissional para cuidar da carreira do Wesley. E aí tem toda uma programação na semana para ele, né, ir se moldando cada vez melhor. Isso é muito legal. Para melhorar a performance do jogador, né? Sensacional. Isso é muito legal. Vai ser um grande jogador, um grande lateral, eu não tenho dúvida. Vai para a seleção brasileira, vai desfalcar o Flamengo, infelizmente, em alguns momentos. Mas eu estou feliz aí com o momento do Wesley. Agora, eu conversei com uma fonte ligada à diretoria, pediu para não revelar o que ele é. Rapaz, tem informação boa. Aí eu falei, olha, saiu a notícia que o Textor quer contratar o Wesley para o Crystal Palace ou para o Lyon. Cara, a resposta dessa fonte foi assim tão firme. Eles não estão de boa com o Textor mais, hein, cara? Não estão. O relacionamento do Flamengo com o Textor tá péssimo. O Landim falou ontem, inclusive, sobre fair play financeiro, né? E citou o amigo Textor, é isso. De novo, não é amigo mais não, hein? Tá estranho. Tá estranho. Não, ele mesmo disse, o meu amigo Textor não vai gostar do que eu vou falar, mas tem que regulamentar o fair play financeiro no Brasil. E aí, essa pessoa falou o seguinte, o Textor não está na lista dos possíveis clubes que a gente venda. Não tem prioridade. Não. O Textor, escuta só, o Textor não é uma opção de venda para o Flamengo. Para nada, para jogador nenhum. Persona não grata com relação a negócios. Rapaz, as declarações últimas foram pesadas. Nem se ele botar 30, 40 milhões de euros, se ele colocar 30, 40 milhões de euros, nós vamos avaliar. Mas a prioridade é qualquer outro que não seja SAF. Aí eu perguntei, como assim? Não entendi. Aí a pessoa me explicou, deixa eu te explicar. Se o Flamengo recebe uma proposta vamos dizer, do Real Madrid, ou do Barcelona, ou de qualquer outro clube, e recebe uma proposta do Crystal Palace, ou do Lyon, ou de uma outra SAF que tenha clube no Brasil, um Grupo City, por exemplo. Vai priorizar. Não tem nenhum rival direto do Flamengo aqui. O Real. Grupo City, né? O Bahia e tal, não é direto. Mas eles vão pesar o fato de que, olha, o Grupo City, o Lyon, o Crystal Palace estão contratando tal jogador e vai colocar esse jogador para atuar no futebol brasileiro, tá? Esse jogador cria do Flamengo, o Flamengo ganha dinheiro, mas vai ter esse jogador que ele considera bom atuando contra ele. O Flamengo não quer reforçar rival do Campeonato Brasileiro. O famoso satélite que eles falam, né, Gabriel? É a barriga de aluguel do Textor, né? Que é o Botafogo. Barriga de aluguel, exato. A barriga de aluguel do Textor. Então, o Flamengo prioriza qualquer outro time antes de vender para o Textor. Essa foi a resposta. Então, se o Textor chegar para comprar o Wesley, o Flamengo não vai vender. Se chegar com muito dinheiro, o Flamengo vai tentar de tudo encontrar alguém que pague perto para vender. O Textor vai ser a última opção do Flamengo sempre. Não só ele, qualquer um que tenha SAF em rivais do Flamengo, ok? Então, por exemplo, se o Olympiacos, estão falando aí, o dono do Olympiacos comprar o Vasco, o Flamengo não vai negociar jogador com o Olympiacos. Vai ser a última opção. Por quê? Sabe que esse jogador pode reforçar o Vasco contra o Flamengo. Você tem dúvida que se o Textor paga 30 milhões de euros no Wesley, ele vai deixar o Wesley, até por questão para ganhar convocação de seleção e tudo mais, vai deixar o Wesley um ano pelo menos no Botafogo? É o que ele faz. O Luiz Henrique é um valor, agora sai por outro, né? Quer dizer, ele é um bom investidor, isso ninguém nunca negou.
inclusive, durante um bom tempo, teve aí amizade com o Rodolfo Landim, até falar esse monte de asneira que ele andou falando. Não sei como é a relação dos dois hoje, mas até pouco tempo atrás era muito boa, mas profissional. Amigos, Isso. Amigos, negócios. Respeita, beleza, dá um abraço, mas ele falou: vou chutar a bunda do Flamengo. Chutei a bunda do Flamengo. Não chutou, porque o Flamengo é o primeiro campeão. E ele não tem nada garantido ainda, diga-se de passagem. Maior premiação, hein? 93 milhões no total. O Flamengo ganhou o título mais importante do futebol brasileiro até o momento. Maior premiação em dinheiro. E mesmo assim, o brasileiro é mais importante, assim, tipo, por ser maior, apesar de que a Copa do Brasil tem mais equipes, né? Por ser pontos corridos, vamos dizer assim, por ser a elite, mas a Copa do Brasil é a mais democrática e são 90 e poucas equipes na Copa do Brasil e você tem a maior premiação do futebol brasileiro. São 93 milhões no total, contando as fases anteriores. Então, Ale, eu arrisco dizer que o Textor cometeu uma grande gafe quando ele zoou o Flamengo. Ele podia zoar qualquer clube que não tivesse ganho nada ainda, como ele, que não ganhou nada ainda. Ele podia zoar pela situação que o Botafogo se encontra. Ele corre risco de perder as duas, inclusive, óbvio. Corre risco de perder as duas, mas o Botafogo se encontrava na situação onde ele podia brincar, eu vou levar, hein, eu vou ganhar, dessa vez não vai dar para vocês, não. Mas não para o Flamengo. Porque o Flamengo já, nos últimos 6 anos, é o time que tem 9 títulos entre nacionais e internacionais. O Flamengo está cobrindo geral de porrada. O maior campeão do século, né? Atropelou todo mundo, é o maior campeão do século. Então, como é que você quer zoar o Flamengo? Ele podia fazer qualquer coisa, então ele se perde, cara. Ele se perde. E até cabe brincadeira, o futebol é feito disso, mas não a frase que ele falou também, né, Gabriel? Ele pega pesado na maneira. Não, isso aí é de uma infelicidade muito grande. O campeão da Copa do Brasil, o Flamengo tá no Mundial de Clubes no ano que vem. O Flamengo, ganhou a Libertadores agora em 2022, ganhou em 19, fez final em 21. O Flamengo tem tantos títulos importantes, Recopa, Supercopa, 2 brasileiros de 19 para cá. O Flamengo tem tanto título. O cara falar de chutar a bunda, o Flamengo acabou de ganhar mais um título. E um cara que não ganha nada, né? Agora pode ser que ganhe uma coisa ou outra, mas... Poderia falar, entendeu? Tem essa possibilidade de falar. É simples. Então é isso. O Flamengo decidiu bater o martelo que não vende o Wesley fácil pelo menos não vende para o Textor, só se ele vier com um caminhão de dinheiro, mas não vende fácil para o Textor, e a prioridade sempre vão ser os outros clubes, tá? E o Lohan tem 5 clubes interessados, entre eles... Multa altíssima, mais de $500 milhão, hein? A multa do Lohan... Não, 100 milhões de euros. A multa do Lohan é muito alta, mas o que se espera é que chegue algo na casa de 30 milhões de euros. Então, o Flamengo venderia, de repente, o Lohan, o Wesley, eu acho que o que eu soube que o Flamengo não quer. Outra informação, o Flamengo não quer vender ele, o Flamengo quer ficar com ele mais um pouco. Só se for algo irrecusável mesmo, né? 40 milhões de euros. Mas vamos dizer Nossa Senhora! Só com o Lohan, uns 35 que se espera, 30, 35, e uns 15 que se espera pro Fabrício Bruno, tá? O Flamengo já teria 50 milhões de euros. A gente está falando aí de 300 milhões de reais. Se vender o Wesley por uns 30 milhões de euros, vamos botar 30, né? A gente já está falando aí de 60 milhões de euros. Aí a gente tá falando de quanto, hein? 50 milhões de euros são... 300 milhões. Não, 60 não. Eu já tinha falado 50 com o Fabrício. 80 milhões de euros. 6 vezes 8, 48. 480 milhões de reais. Quase meio bilhão de reais. É o que eu falo, os ativos do Flamengo valem muito. Com 3 vendinhas, o Flamengo pode fazer aí $500 milhões, tá? É isso. É muita grana, né, cara? Não, mas é o muito Flamengo dinheiro. não quer vender pro Textor, tá? E o Lohan interessa Informação ao United, importante. United, que pode tentar colocar o Antony na parada, né? O Lohan interessa ao United. E além do United, interessa ao City, ao Barcelona, ao Arsenal e ao Real Madrid. Olha, muita gente interessada. Agora, Real e Barcelona na briga também. Além do United, do Manchester United. Real e Barcelona.
o Arsenal e o City. Então, são agora, ó, Gabriel, o gigantes. Antony não tem nenhum gol na temporada e na temporada passada fez só 9 gols. Problema extracampo também com briga, noiva, agressão, não sei o quê. Olha, tem que avaliar com calma essas propostas que chegam lá de fora, com jogadores com nome apenas. Tem que ver o que tá jogando, né? Ô, Gabriel, e o Everton Araújo, hein? Será que fica? Eu acho que fica mais um pouco, né? A não ser que chegue uma proposta muito boa também. O Flamengo, cara. Futebol alemão diz que tá apaixonado pelo garoto. Eu sei. Então, eu acho que o Flamengo vai avaliar, cara. Eu acho que o Flamengo faz umas 4 vendas no final dessa temporada. Quem você acha que... Quem? E resolve tudo que gastou aí com contratações e estágio. Quais vendas? O Flamengo vai fazer 3 ou 4 vendas que vão regularizar tudo, resolver tudo, e o Flamengo vai continuar fortíssimo. Fabrício Bruno? O Wesley, o Flamengo vai tentar segurar. Eu acho que é Lohan, Fabrício Bruno. Não sei se o Everton Araújo sai. O Flamengo vai negociar o Alan. Matheus Gonçalves, não? Possível, tá? Mais fácil do que o Wesley e Everton Araújo, tá? Eu acreditaria no seguinte, ó. Alan, Fabrício Bruno, Lohan e Matheus Gonçalves. Se Davi Luiz não renovar, vai precisar de 2 zagueiros então, hein? Vai precisar de 2 zagueiros, tá? Então, olha só, anota esses nomes aqui que devem ser as prováveis saídas do Flamengo. O Wesley, se chegar uma proposta maravilhosa, aí são 5. Alan, emprestado, o empréstimo com opção de compra para alguém. O Flamengo não ganha nada inicialmente, talvez uma merrequinha. Recebe o Hugo Souza, né? Aí já são 2. Agora, vendas que vai ganhar muito dinheiro: Fabrício Bruno, Lohan e Matheus Gonçalves, tá? Com isso, o Flamengo já faz aí quase... Carlinhos vai sair também para uma vendazinha aí. Pode ser emprestado, mas e aí tem... com essas negociações, o Flamengo vai repor. O Flamengo vai repor. Vai repor, mas vai ter dinheiro em caixa, porque ele vai repor com muito menos e vai ter aí, pelo menos aí, uns 400 milhões aí em vendas, tá, cara? É muito dinheiro. O pessoal perguntando... Da camisa. O pessoal perguntando a camisa, cara, olha só. Eu tenho coleção mesmo das camisas antigas, tá? Eu tenho coleção, mas eu sei que o pessoal fala que vende essa aqui, que elas vendem também naquelas chinesas, aqueles chineses lá, né? Shopping, aqueles negócios lá. Ih, rapaz. Você encontra, mas eu não... Tem uma loja aqui no Rio legal também, viu? Do Galinho lá. Se bem que eu não vou Quintino, falar. Aqui na Barra. Ah, é? Tem essas camisas? Tem. Tem de todos os clubes, tem várias coisas. Essas... também, ó, porta-copo, eu compro tudo lá. Lembra que o Órfão teve lá uma vez? É uma loja de camisa grande. Não conheço, mas, cara, o que eu ia te falar é o seguinte: eu coleciono, né? Tenho tudo, né, cara? Você vê que eu tenho bola do Flamengo, arrumo rede do jogo, eu coleciono. Então, desde os primórdios, você me conhece, desde novinho eu tenho... Se eu pegar aqui, cara, tem camisa... Tá usando agora as que não usava mais, né? Não usava. Eu tenho camisa de 87, tenho as camisas antigas, né? Que agora já serve, para quem não sabe, 50 quilos a menos, tá? Tamo junto, irmão. Maravilha. Isso, cara. É isso, meu irmão. Então tá bom, ó. Mas eu acho que o Flamengo tá muito tranquilo com relação à dívida, porque o Flamengo sabe que tem alguns jogadores aí que interessam aos clubes de fora, né? E além disso, tem o Ayrton Lucas, tá? Esqueci. O Ayrton Lucas também O Ayrton Lucas deve ser vendido também. Eu falei mais cedo. Aproveitar enquanto tem um mercado bom. Porque tá em declínio, hein? Tem o Alexandre, o retorno do Vinha. O Ayrton Lucas, que é um selecionável, mas que vive um momento ruim, mas que vai melhorar, vai voltar a jogar bola de novo, a gente sabe disso. O Ayrton Lucas pode ser vendido aí também na casa de 8, 10 milhões de euros. O Flamengo deve ganhar uma grana. E os maiores reforços seriam mesmo manter aí o Wesley, Gerson e os retornos de Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo, né? Isso, e o Vinha. E aí o Flamengo vende esses jogadores aí, esses 6 jogadores que eu falei, faz um caixa aí de 400 milhões de reais, 450 milhões de reais, fica tranquilo financeiramente, como já está, mas fica mais tranquilo ainda, e ainda separa uns 150 ali que aí você sabe que nem precisa separar 150, que o Flamengo faz um parcelamento quando compra, né? E vai ao mercado e contrata uns 3 jogadores pontuais, inclusive um atacante, tá? Lembrando que tem transição de diretoria, né? Então, tudo que a gente está dizendo aqui é o que a gente imagina que deve ser. Seria o correto, né, Gabriel? Essa aqui, o pessoal falou Rio 2004, eu tenho uma que tem Rio 2004. Essa aqui tem o Flacem, né?
Flacem. Romário, Edmundo e Sávio, né? Aniversário de 100 anos. Agora já tem 29 anos essa camisa. Eu guardo tudo com carinho. E a gente já era velho, hein? A gente já era velho. Olha aqui, se você pegar, cara, eu tenho as camisas, até as de pré-jogo, eu tenho tudo aqui, cara, eu tenho tudo guardado aqui. Se eu abro a gaveta aqui, cara, você fica impressionado. O pessoal vai ficar maluco. Ih, olha rapaz, vocês mexeram com o isso aqui, paparazzo. Agora ele vai ficar brasileiro, enlouquecido. ó, ainda com Batavo, ó, Olímpicos, ó. Sensacional essa. Os caras jogavam com ela largona mesmo, né? Não era justinha, não era vaidade que é hoje. Camiseta de basquete, eu tenho de vários tipos. Essa daqui, o Flamengo jogou pouco, foi terceira camisa. Essa daqui também, que o Flamengo jogou pouco, é linda, cara. É amarela, mas ela é com escudo. Eu lembro quando. O pessoal questionou na época. As cores originais, né? As primeiras cores do Flamengo. Há 129 anos atrás. Inclusive, ela tem a bandeira. Cara, são camisas aqui, cara. O dourado e o azul, viu, pessoal? São camisas aí que eu tenho históricas do Flamengo. Cara, são várias gavetas. Primeiras cores do Flamengo. Você sabe, né, que eu tenho várias gavetas aqui com as camisas do Flamengo, né? Tem camisa de treino, eu guardo tudo aqui, cara. Essa aqui do tempo do Dorival, né? Camisa de treino. Rapaz, é camisa para campeão da Libertadores aqui foi 22, não foi? Nossa, 22. Ela aí. 22 foi os FETs, né? É a de 22. Tá tudo legal. Essas aqui são das que estão enormes em mim. O pessoal tá enlouquecido já com a coleção aqui, do paparazzo. Aqui já até saiu um pouquinho com a Arrascaeta, ó. Cara, tem muita camisa do Flamengo. Muita camisa do Flamengo. É uma loucura. Eu tenho, cara, você tem imaginar, eu tenho tudo quanto é camisa pré-jogo da época. Não cabe nem no guarda-roupa mais, tá na gaveta já. O Flamengo fazia o aquecimento. Cara, eu tenho tudo aqui, cara. Tem tudo aqui, é impressionante. Uma hora eu mostro pra vocês. Tem até gola polo, escrito Flamengo, né? Gola polo com símbolo, tudo. Eu tenho as camisas antigas também, cara. Se eu mostro pra vocês aqui, né, o pessoal fica maluco. As camisas antigas que eu tenho uma camisa que eu ganhei também de seleção. Tem camisa que eu ganhei de presente do Mancuso, né? Que eu posso mostrar pra vocês. Peraí. Vou mostrar pra vocês. E essa é legal. Eu ganhei uma camisa do Boca, do Mancuso. Ele me deu de presente, cara. Né? Eu tenho algumas que eu ganhei de presente aqui. Eu tenho, cara, um outro armário e tá tudo lá pra cima. Se eu te mostrar aqui, cara, que no armário lá em cima tem todas as minhas camisas. Tá tudo lá pra cima, tá? Tudo lá pra cima. Se você ver, se eu pegar aqui, você vai ver que essa daqui, vou puxar uma aqui só pra te mostrar. Às vezes vai dar um trabalho do caramba depois pra guardar. Puxei duas aqui logo, Uma. Mostra pra galera. Uma com autógrafo. Eu vou botar aqui na cama aqui pra galera ver. Autógrafo do Zico e, se não me engano, é a Tirson, tá? Sensacional. Olha aí. Essa daí agora já deve estar dando em mim. É G, deve estar dando em mim. Essa aqui tá até boa pra eu pegar pra dar uma olhadinha, tá? Aí eu vou pegar aqui, a outra que eu puxei, que veio junto, vocês não vão acreditar. Eu puxei... Qual é? Olha aqui, o autógrafo do Djalminha. Aí. Nossa! Olha aí. Como é que eles chamavam? Não é o Papagaio Vintém? É essa aí, não? Essa aqui é uma das Papagaio Vintém que lançaram na época. O Flamengo jogou com essa, tá? Essa deve ser GG ou G, né? Cara, a coleção é grande, cara. Sensacional, meu amigo. Tá aí, no dia do aniversário de 129 anos, o paparazzo mostrando a coleção rubro-negra. E aqui a minha irmã trouxe para mim, isso aqui é a Sunset, nossa patrocinadora. Controle de pragas, um abraço para Zeredo. Eu não tenho muita camisa dos clubes, não. Tem porque do Mancuso, do Valdívia... Você ganha. Essa azul aí. A camisa é a República de Cabo Verde, que a minha irmã esteve lá. África, né? É África? E trouxe para mim. Muito legal. No geral é isso, mas ainda tem muito mais ali, viu, Ali? Tem muito mais, tem muita camisa lá para cima. Eu puxei duas só para mostrar, mas é muita coisa, é muita camisa.
Perfeito, aí a galera conhecendo a coleção do Paparazzo no aniversário de 129 anos do Flamengo e 10 anos de casado do Paparazzo com a Isabelle. E tem gente que diz que esses caras só usam Flamengo, eles não são Flamengo, não sabem nada, tem coleção. Você casou com a tua esposa, você escolheu esse dia antes de ser o Paparazzo. Explica pra galera aí. Os haters piram, cara. Sabe que tem alguns jogadores aí que interessam aos clubes de fora, né? E além disso tem o Ayrton Lucas, tá? Esqueci. O Ayrton Lucas também o Ayrton Lucas deve ser vendido também. Eu falei mais cedo. Aproveitar enquanto tem um mercado bom. Porque tá em declínio, hein? Tem o Alexandre, o retorno do Vinha, o Ayrton Lucas, que é um selecionável, mas que vive um momento ruim, mas que vai melhorar, vai voltar a jogar bola de novo, a gente sabe disso. O Ayrton Lucas pode ser vendido aí também na casa de 8, 10 milhões de euros. O Flamengo deve ganhar uma grana. E os maiores reforços seriam mesmo manter aí o Wesley, Gerson e os retornos de Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo, né? Isso, e o Vinha. E aí o Flamengo... Sabe, falei aqui no vídeo de manhã, é aniversário, uma história linda de lutas e de vitórias e de viradas e muito legal a história do Mengão. Se a gente for parar aqui para contar toda a história, falar de todos os ídolos que o Flamengo teve, obviamente faltaria tempo em um vídeo só. Mas, em especial, hoje, Olivinha foi homenageado na Gávea com um busto dele. Normalmente a gente faz esses bustos para jogadores do futebol profissional. É a primeira vez que um atleta do esporte olímpico recebe uma homenagem em busto lá na Gávea. E o Olivinha ficou muito emocionado. Foi muito bacana a homenagem que fizeram para ele. Ele que tem uma longa e linda história no basquete do Flamengo. Chegou a rolar um jogo lá comemorativo e o Olivinha homenageado aí com um busto como uma das grandes peças, né, do basquete rubro-negro. Um cara que teve praticamente toda a sua carreira no Flamengo e, enfim... Faltaria palavras também pra gente falar do Olivinha nesse dia tão especial. Então, parabéns, Olivinha, pela homenagem, parabéns pelo busto e parabéns aí ao Mengão por 129 anos de história. Bom, saindo de Olivinha, deixa eu vir aqui pro técnico Felipe Luiz, que pelo segundo dia consecutivo deu folga ao elenco. E a programação do Flamengo é a seguinte: jogou na quarta contra o Atlético, folgou ontem e hoje. Amanhã, 9 horas da manhã, acaba a moleza. Todo mundo no Ninho do Urubu vai treinar sábado, vai treinar domingo, vai treinar segunda, vai treinar terça, viaja terça para Cuiabá para o jogo contra o Cuiabá na quarta-feira na Arena Pantanal. O Flamengo montou essa programação, deu 2 dias de folga, muito em virtude da questão da data FIFA, né? O Flamengo teve esse jogo contra o Atlético Mineiro durante esse período que o futebol, entre aspas, está paralisado, mas amanhã já volta a rotina normal de treino, como eu disse, o treino amanhã na parte da manhã. 9 horas da manhã. Domingo deve treinar de manhã novamente e depois na segunda e terça tem aí os últimos 2 treinos visando o jogo da quarta-feira contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal. O Cuiabá já tá praticamente rebaixado, né? Tá com dificuldade ali de sair da zona de rebaixamento. É claro que vai vir para cima. Eu acho que é o penúltimo time do Campeonato Brasileiro, o último é o Atlético Goianiense, Cuiabá é o penúltimo. Ainda tem chance de se livrar. Para se livrar, vai ter que ganhar os seus próximos 5 jogos aí e torcer por uma combinação de resultado das equipes que estão acima. Então, não adianta a gente chegar lá em Cuiabá achando que vai encontrar um Cuiabá, uma carne seca e um frango assado, que não vai ser. Os caras vão vir para cima, vão tentar ganhar. É óbvio que em uma tentativa de retomada, se você ganha do Flamengo, que é o atual campeão da Copa do Brasil, que é o time que tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, você ganha muita moral para poder aí ter esses próximos jogos do Brasileirão, tentar se livrar da zona de rebaixamento. Então, o Flamengo vai treinar, vai levar esse jogo a sério. O Felipe Luiz já deixou muito claro que não jogou a toalha no Campeonato Brasileiro, e não só falando, mas também com atitudes. A gente viu o comportamento do time contra o Atlético Mineiro na última quarta-feira no Maracanã. A gente viu um Flamengo aguerrido, a gente viu um Flamengo para cima, a gente viu um Flamengo querendo muito, e aí isso faz também a gente tirar essa conclusão que o time não jogou a toalha, não abandonou o Campeonato Brasileiro. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora de excelente notícia, porque eu quero falar sobre Pedro. Porque o negócio é o seguinte, gente, o Pedro, se a gente for comparar, o Pedro teve uma lesão muito semelhante a essa que ele teve agora em 2018, quando ainda era jogador do Fluminense. Não sei se vocês vão lembrar, ele estava para sair do Fluminense e ir para o Real Madrid.
E aí ele teve essa lesão, ele tinha sido até convocado pela seleção brasileira pela primeira vez. E aí ele teve essa lesão séria, grave, e não foi vendido na época para o Real Madrid e não foi também para a seleção brasileira. Se a gente for comparar o Pedro hoje com a mesma lesão que ele teve lá atrás, o estado do Pedro hoje é muito melhor. O Pedro tá com uma recuperação muito mais rápida. A informação que a gente tem é que o jogador já começou ali com uma carga de academia, já está num processo mais avançado do que ele estava lá em 2018, quando ele teve a mesma lesão enquanto jogava no Fluminense. A expectativa de todo mundo é que o Pedro volte até o meio do ano e consiga, inclusive, jogar o Mundial de Clubes. Nós estivemos falando com o Pedro no último domingo, lá na Arena MRV, e eu fiz questão de fazer essa pergunta para ele. E aí, Pedro, como é que tá a recuperação? Ele disse que estava muito boa, que estava muito bem. O Pedro que chegou lá para o jogo andando sem muleta, chegou andando normal, e é claro, tá todo mundo torcendo pro Pedro se recuperar o mais rápido possível e voltar a reforçar o Mengão. Como eu disse, o jogador já faz um trabalho de carga na academia, então já está no processo avançado, depois vai começar a fazer ali outros processos de fisioterapia, depois é campo, transição e volta a jogar. É o que a gente está torcendo para acontecer o mais rápido possível. Já que eu estou falando de atacante, eu saio de Pedro e entro em Gabigol, porque a situação do Gabigol todo dia tem um novo capítulo nessa novela. E a informação de momento é que equipes do México estariam interessadas na contratação do jogador. O que acontece é o seguinte, gente, o mercado agora, o Gabigol fez questão de falar que não vai ficar no Flamengo, o mercado ligou um sinal de alerta. Ainda que tenha uma conversa avançada com o Cruzeiro, ele ainda não assinou o papel. E enquanto ele não assinar esse papel, tudo pode acontecer. Ele pode aceitar a proposta de um outro clube, ele pode ir para o futebol árabe, ele pode ir pro Catar, ele pode ir pro México, ele pode ir pros Estados Unidos também, ele pode ficar no Brasil, ele pode inclusive aceitar a renovação e ficar no Flamengo. Tudo pode acontecer com o Gabigol. E a informação é que chegaram novas propostas para o jogador, agora propostas vindas do futebol mexicano. Os seus empresários estão ouvindo e atendendo todas as possíveis negociações. Inclusive, o presidente do Santos, essa semana, alegou que estava já também tentando atravessar a situação do Cruzeiro. A negociação mais avançada até o momento é a do Cruzeiro, mas não é descartada nenhuma reviravolta, não é descartada a possibilidade de se ter um outro negócio, ter uma outra negociação, ter uma outra coisa, caso o jogador se agrade da proposta. Gabigol é dono do passe. Ele vai ter o poder de escolher onde ele quer jogar a partir de 2025. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar toda essa situação. E quando eu digo que não é nem impossível que ele permaneça no Flamengo, porque a depender de quem ganhe a eleição no Flamengo, pode ser que o novo presidente chame o Gabigol para conversar e apresente a ele uma proposta que seja interessante ao jogador e o jogador decida permanecer. Não é não estou falando de uma coisa impossível de acontecer, não. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa situação específica de Gabriel Barbosa. Qual será o futuro do Gabigol? Bom, o Flamengo segue treinando, segue se preparando. Gabigol, que inclusive deve estar no jogo na próxima quarta-feira contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, deve voltar a ser relacionado depois de ter tudo apaziguado ali entre ele e a diretoria. Hoje, como aniversário do Mengão, vários jogadores, eu vi o Gabigol, vi o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Pedro, vários jogadores, todos os jogadores do elenco postaram, fizeram uma postagem ali parabenizando o Mengão. Também clubes ao redor do mundo fizeram postagens dele. Olha ele aí! Ih, olha lá! O malvadão! É isso aí! 129 anos do Flamengo. Indiscutivelmente, o clube de futebol mais popular do Brasil. E o Flamengo, ele tem uma história muito interessante nesses 129 anos. O Flamengo, ele é um fenômeno realmente de popularidade. Onde você vai, você encontra um torcedor do Flamengo. Eu, uma vez, passeando em Baku, no Azerbaijão,
estava lá em 2019 para fazer a final da Europa League entre Chelsea e Arsenal, eu encontrei com um senhor com uma camisa do Flamengo. Aí eu me aproximei dele e fui falar em português. Ele não falava português, ele falava inglês. E aí eu arranhei o inglês e perguntei para ele por que ele estava com a camisa do Flamengo. E ele me disse, olha, eu morei no Rio de Janeiro 4 anos, eu trabalhava numa multinacional e me acostumei a ir ao Maracanã para ver jogos de futebol. E me apaixonei pelo Flamengo. A partir daquela época, eu virei Flamengo. Então lá estava o senhor inglês com a camisa do Flamengo em Baku, no Azerbaijão. Histórias como essa mostram a dimensão do Flamengo. E cada vez mais, esse time ele está se tornando maior e incomodando os seus rivais. Quantas vezes a gente não ouve falar as seguintes teorias? O Flamengo tem uma torcida terceirizada, ou seja, quem torce para o Flamengo torce para um outro time, para justificar que o Flamengo tenha disparado a maior torcida do Brasil. Olha, outros times também têm torcedores de outras equipes, inclusive grandes times brasileiros, os grandes de São Paulo, os grandes do Rio, que têm torcida espalhada aí pelo Brasil, né? Mas só destacam isso no lado do Flamengo. Outra coisa, o Flamengo é um time favorecido, porque ele tem mais espaço na mídia, porque as arbitragens favorecem o Flamengo, é o time da Globo, é o time da CBF. São teorias que a gente ouve diariamente, na tentativa de quê? De desmerecer a grandeza do Flamengo. O Flamengo, ele incomoda exatamente pela grandeza dele. Você chega em São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, economia pujante, poderia ser um país independente que estaria muito bem, e que tem um futebol sólido com equipes históricas. E aí você chega em São Paulo e você vê a presença do Flamengo. Você já desembarcou na rodoviária do Tietê? Ali você encontra uma loja que vende produtos do Flamengo e bem grande. Você já embarcou no aeroporto de Guarulhos? Ali você tem 2 lojas que vendem produtos do Flamengo e com destaque. É uma circulação muito grande de pessoas e claro que muitos rubro-negros passam por ali. Na Avenida Paulista, num dos marcos da capital de São Paulo, você encontra loja do Flamengo em vários shoppings. O Flamengo, ele não tem limite, ele não tem fronteiras. E ele vem numa escalada de popularidade cada vez maior, porque o Flamengo sempre foi muito grande, mas ele vem se estruturando financeiramente muito forte e vem cada vez mais disputando títulos e ganhando títulos, como recentemente o da Copa do Brasil. Ano passado não conquistou nada, mas este ano voltou a vencer Campeonato Carioca e Copa do Brasil. E uma das teorias que nós ouvimos muito, né, é que o Flamengo é um time que foi criado pela TV Globo, que foi fundada em 1965. Os rivais do Flamengo sempre adoram levantar essa tese. Pois bem, eu trouxe aqui uma matéria da revista World Press que explica como o Flamengo se tornou o clube mais popular do Brasil. E, faz tempo, hein? É coisa da década de 1930. Vamos conferir. Aqui está uma matéria da revista World Press do dia 20 de novembro de 2019, 3 dias antes da final histórica da Libertadores contra o River Plate, e que faz a pergunta: como o Flamengo se tornou tão popular? Né? E aí, o Marco Júnior, que escreveu a matéria, ele diz que a motivação para fazê-la surgiu numa discussão de um grupo de WhatsApp, né? Porque um amigo dele disse: o Flamengo ganhou o seu primeiro título brasileiro em 1980, já era popular. Mas como ele já era o time mais popular do Brasil,
se ganhou o título relevante apenas pela primeira vez nacionalmente em 1980. Para este amigo, o Flamengo era uma criação da Rede Globo durante o governo militar. Mas aí ele começa a falar sobre o tema. O Flamengo já era o time mais popular do Brasil em 1964, quando começou a ditadura, e a TV Globo foi fundada em 1965 e só se tornou a maior potência da comunicação no país a partir dos anos 70. A TV Globo, nos seus 5 primeiros anos, não era a principal emissora do país. E aí ele vai aqui fazendo uma pesquisa, né? E ele acha um artigo do Jornal dos Esportes, de 1971, em que Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues, e que dá o nome ao estádio do Maracanã, levantava os motivos do Flamengo ser o time mais querido do país. Em 71, a televisão não tinha tanta penetração assim, para 2 em 3 anos, a Globo ter provocado esse fenômeno. Então, ele foi achar uma tese de doutorado em História na UF. O historiador Renato Soares Coutinho explica justamente este fenômeno. E, segundo ele, o período-chave foram 5 anos na década de 1930, e justamente num período que o Flamengo não ganhou nada. O maior jejum de títulos cariocas do clube foi justamente nesta época. Mas o que aconteceu, já que nesse período o Flamengo ficou 10 anos sem ganhar título? E aí é que vem. De 1933 a 1937, o Flamengo teve um presidente chamado José Bastos Padilha. E ele fez uma gestão voltada para tornar o Flamengo o primeiro clube nacional vencendo fronteiras. E a história é fascinante. Na década de 30, Getúlio Vargas tinha chegado ao poder e a classe urbana trabalhadora tomava o protagonismo da sociedade brasileira. Até então, o futebol era elitista, voltado praticamente para os sócios do clube. A década de 30 foi quando as arquibancadas passaram a ser frequentadas por populares e não apenas sócios, formando a primeira profissionalização do futebol. Os clubes torceram o nariz, não gostaram, já que estavam, especialmente o Fluminense, né, que disputava grandes jogos com o Flamengo. O Vasco construiu naquela época sua aliança com os imigrantes portugueses, criando o símbolo dos times lusitanos. Foi em 1933 que o Padilha assumiu a presidência do clube. E olha, ele fez uma grande jogada de marketing quando o termo ainda não existia. Ele tinha uma visão que o governo Vargas tinha despertado nas classes populares urbanas, o nacionalismo, e acreditava que se o Flamengo se associasse a símbolos nacionais, ele se tornaria o primeiro clube nacional do país e teria o seu futuro assegurado. Os títulos seriam consequência deste fenômeno. E ele se dedica intensamente em 5 anos a praticamente refundar o Flamengo. De um clube de regatas elitistas da Zona Sul do Rio de Janeiro, transformá-lo em um fenômeno popular de caráter nacional. Né? Gabigol. Vou até bater palma, né, pro Felipe Luiz. Porque, me desculpe, eu sou fã do Felipe Luiz. Pra caramba, quem acompanha esse programa sabe. Mas ele falou tudo que todo mundo já sabia, gente. Teve um problema na final da Copa do Brasil e o Gabigol foi afastado pela diretoria. Ninguém explica nada. E se ninguém explica nada, se o Felipe Luiz, que foi, né, disseram que ele desrespeitou o Felipe Luiz, até minhas fontes me falaram, de todo mundo, e o Felipe Luiz não falou que ele foi desrespeitado, eu passo a crer que o motivo maior foi a vaidade da diretoria, o orgulho dessa diretoria, que o orgulho dele já custou muito caro ao Flamengo várias vezes, inclusive no não retorno do Jorge Jesus. E o que me passou, tá? Essa situação do Felipe Luiz. O que me fez crer? O que houve? Felipe Luiz não quis falar, né? Ele falou, não é comigo. O problema é Gabigol e diretoria. Então, o negócio é o seguinte, o que aconteceu no vestiário, se aconteceu realmente, morreu no vestiário.
pelo que disse o Felipe Luiz. Eu tô vendo aqui o que disse o Felipe Luiz. Por quê? Porque, para mim, parece que o que o Gabigol falou no final do jogo foi o que gerou a punição dele. Se foi o Marcos Braz que tirou, se o Felipe Luiz não participou, se o Felipe Luiz não quis falar nada sobre o problema, me leva a crer que o que ficou no vestiário, mesmo tendo acontecido, ficou no vestiário. Só que o Gabigol falou depois do jogo? Que eu achei que ele errou. Não devia ter falado que ia embora, que estava se despedindo, só que eu tô aqui para analisar os fatos e tô cagando também se vão falar, não, tá cobertando. Eu já critiquei muito o Gabigol. Ele errou de ter dito que vai embora, errou. Feio, quis chamar o holofote para ele na comemoração do título. Agora, não adianta também ficar dizendo que ele foi afastado por um problema com o Felipe Luiz, todo mundo dentro do clube falando isso, e o Felipe Luiz chegar na coletiva e dizer, o problema é do Marcos Braz com ele, foi a diretoria que teve essa decisão, foi um problema que aconteceu na final da Copa do Brasil. O Felipe Luiz não falou que ele foi desrespeitado pelo Gabigol, o Felipe Luiz não falou que ele teve um problema com o Gabigol na final da Copa do Brasil, e o Felipe Luiz falou, a decisão foi da diretoria. Então me leva a crer, e aí eu posso supor, se ninguém do clube falar nada, porque até isso o Felipe Luiz falou, e o Marcos Braz vai falar no momento oportuno. Qual é o momento oportuno? Gente, isso é brincadeira. O momento oportuno é agora. Era ontem. Era logo depois do que o Gabigol falou. Ou não, eles estão planejando o que eles vão falar. Ou até eles não vão falar. Conhecendo essa diretoria, sem querer se expor, inclusive perto de eleição, nem falar eles vão. E também a gente tem que ver se a gente vai acreditar, né? Porque na última coletiva do Marcos Braz, que ele disse que ameaçaram a filha dele e que ele não bateu no torcedor pelas costas, a justiça determinou que tudo isso era mentira. A justiça falou que a filha dele não foi ameaçada, viram todas as câmeras, falaram que a filha não foi ameaçada e falaram que o torcedor foi agredido pelas costas. Ou seja, tá cada dia mais difícil a gente acreditar nas versões do Flamengo. O Gabigol diz que não vestiu a camisa do Corinthians. Vestiu a camisa do Corinthians. Disse que era montagem. Não era montagem. O Marcos Braz diz que não agrediu o torcedor pelas costas. A justiça determinou. Agrediu pelas costas. Marcos Braz disse que a filha foi ameaçada pelo torcedor. A justiça disse que não. Então, vira uma bagunça e ninguém quer falar nada. Então, me leva a crer, e eu posso supor, se ninguém fala nada, que o motivo do Gabigol ter sido afastado, e não digo que está errado, tá? Só digo que tem que ter culhão para assumir. Para mim não está errado, não. Para mim, só o Gabigol já ter chamado o holofote para ele, falado que vai sair do Flamengo depois de um título, já era motivo de afastamento. Ó, garoto, vem cá. Você quis chamar mais atenção que o seu time. Você acabou com o holofote do Flamengo campeão de Copa do Brasil para trazer um problema seu, e isso interfere no clima do grupo. Então você vai ficar um tempinho afastado. Para mim era válido. O que me irrita é essa falta de coragem para falar. Foi afastado porque desrespeitou o clube, porque desrespeitou a diretoria. Por quê? Porque essa diretoria pode ter medo de comprar uma briga com o Gabigol e perder voto na eleição que vai ser agora. Essa é minha opinião. Quero saber a sua, Flávio Prado. Sinceramente, Pilhado, eu acho que assim, de novo, dá muita conversa, não sei o quê. Minha vida, como é que eu faço? Passado, passou, lá pra trás. Eu não tô nem um pouco interessado no que ficou lá pra trás. Eu acho que o Gabigol, ele já é pra ser visto pelo torcedor do Flamengo, fosse eu, pelo retrovisor. Coisa do passado, maravilhoso, histórico, a gente já disse aqui, vai estar entre os maiores títulos da história do Flamengo, tem que achar que é o segundo, tem que achar que vai ser o primeiro, que vai ficar entre os 10, não importa. A vida dele está marcada, está registrada. Só que o Gabigol não tem mais nada no Flamengo, acabou. Não existe mais Gabigol no Flamengo. O ano que vem o Gabigol vai estar jogando de azul, no Cruzeiro. O Flamengo, no meu modo de entender, tem que olhar para aqueles moleques que entraram ontem lá. De novo, o Matheus Gonçalves fazendo uma bela partida. Entrou um menininho nigeriano, o Chola, achei ótimo, né? À vontade, driblando e tal. Até errou uma bola feia, mas mostrando.
Esses caras é que o Flamengo tem que falar. O Gabigol já foi, o Gabigol é passado. Ficava o tempo inteiro mostrando o Gabigol, entrou, saiu, não interessa. O Gabigol é passado, o Gabigol não tem mais nada pra fazer pelo Flamengo. O que tá feito, e o que não tá feito, não tá feito. Então ficam perdendo tempo com isso. Eu acho total perda de tempo para o Flamengo falar do Gabigol. Eu, sinceramente, acho que o Gabigol já foi, já era no Flamengo. Passado tem que ficar lá atrás. Eu não dou bola pra passado, eu não falo de passado. Cito um fato ou outro, mas não... Para mim não tem a menor... O passado não muda nada, já foi, já está lá atrás. Tem que olhar mais para frente e menos para o retrovisor, sabe? Porque o passado... Sim, mas então a diretoria não tem que falar isso, Flávio? Se eu sou da diretoria, eu falo. A diretoria pode falar, o Gabigol não está mais nos nossos planos, pronto, desrespeitou. A FIFA divulgou detalhes do troféu do Super Mundial de Clubes, que acontece entre os dias 15 de junho e 13 de julho do ano que vem. E o evento vai contar com a participação de uma grande estrela do futebol internacional. Ele sempre entrou pela porta da frente, só que dessa vez foi pela janelinha lateral. A FIFA só precisava de uma desculpa. Arrumou uma para ter Messi no Super Mundial de Clubes do ano que vem. Decidiu que a vaga de convidado do país anfitrião será do clube que somou o maior número de pontos da primeira fase do Campeonato Americano de 2024. E qual foi o clube que liderou a chamada temporada regular? O Inter Miami de Messi. Teve até taça para isso, o troféu Supporter Shield. Com o critério definido a dedo, o time do argentino será um dos 32 clubes da primeira edição turbinada do torneio. 31 já são conhecidos, só resta a vaga do campeão da Libertadores deste ano. Atlético Mineiro e Botafogo estão na disputa porque farão a final. Um dos dois vai se juntar a outros 3 brasileiros classificados: Palmeiras, Flamengo e Fluminense, campeões da Libertadores de 2021, 22 e 23. O Super Mundial será disputado entre junho e julho do ano que vem, em 12 arenas de 11 cidades. Orlando terá 2 sedes, receberá jogos em 2 estádios. A abertura, no dia 15 de junho, será na Arena de Miami, com o jogo do representante dos Estados Unidos. Ou seja, o Inter Miami de Messi dará o pontapé inicial no torneio. A grande final será aqui na Arena de Nova Jersey, que fica do ladinho de Nova York, que se torna assim o palco das grandes decisões do futebol mundial dos próximos anos, o Super Mundial de Clubes de 2025 e a Copa do Mundo de 2026. O Mundial de Clubes é tratado como evento preparatório para a organização da Copa, tanto que 5 estádios vão ser usados nas 2 competições. O sorteio dos grupos será no dia 5 de dezembro. Só que as críticas ao novo formato começaram e continuam. Jogadores, dirigentes, treinadores torcem o nariz pelo torneio vir logo após o fim da temporada europeia. Em junho passado, o técnico... Então, nação, lá vem mais reforço para o Mengão. Parece que todo mundo resolveu querer ir para o Mengão. É um dos maiores times do Brasil, isso mesmo. Quadrado, gente, ex-Juventus, quer jogar em uma das maiores equipes do Brasileirão, isso mesmo. E vocês não sabem, ele já abriu o coração, né? Atualmente ele se encontra na Atalanta e não vive uma boa fase com as cores da potência italiana. Sem conseguir espaço no elenco titular, ele espera ser negociado já na próxima janela de transferências. Para que sua saída possa acontecer, ele está disposto a um retorno à América do Sul a partir de janeiro de 2025. Um dos destinos preferidos por ele, o Quadrado, é, claro, o gigante da disputa da Série A do Brasileirão. Isso mesmo. O Quadrado quer jogar no Flamengo. De acordo com as informações divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola, o lateral Juan Quadrado pode vir ao Brasil em breve. E ele, claro, vai se encontrar ali com os dirigentes ali do Flamengo, né?
para já entrar ali no contrato para 2025. Ele está bastante encantado com o Flamengo e está disposto a vestir as cores do rubro-negro. E claro, a torcida também quer o Quadrado aqui, né, gente? Comenta aí. Esse é o debate. Quem vocês querem aí, gente, em 2025, né? No Flamengo, Quadrado, Gabriel Jesus ou ele, o Antony? Comenta aí, porque esse debate tá complicado, viu? Alguns estão dizendo que quer o Quadrado, outros dizem que quer Quadrado e Gabriel Jesus, e poucos dizem que quer o Antony. Mas deixa aí a opinião de vocês. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Agora sim, vamos nos despedir e até o próximo corte.